Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Contabilidade do Futuro. A Contabilidade do Futuro é uma empresa voltada para a educação empreendedora e oferece mentorias, conselhos, imersões voltadas também para vendas, marketing, processos, cultura organizacional, sucesso do cliente, experiência do cliente, posicionamento de rede social, tudo o que uma empresa de contabilidade precisa para alavancar definitivamente no mercado. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou tendo uma grande honra, na verdade, de receber duas grandes empresárias contábeis que fazem parte dessa jornada da contabilidade do futuro, que a contabilidade do futuro está presente também na história da empresa delas, que é um sucesso, né? Há 31 anos um sucesso e que vem aí despertando ainda mais para fazer mais história ainda. Uma honra muito grande estar recebendo essas duas mulheres muito elegantes, muito chiques, muito estratégicas também e muito simpáticas. Ana Cecília e também a Dona Célia, que veio, a gente conseguiu tirar ela das férias, né? E trouxemos ela aqui. Olha só, gente, tô com a moral, viu, gente? Tô com a moral. Sejam muito bem-vindas, eu tô muito feliz. A gente que tá muito feliz com esse convite. Eu que agradeço demais, assim. Tava lembrando, claro que a gente tava conversando nos bastidores um pouco antes aqui sobre diversas coisas, família, tanta coisa, né? E eu fui despertando, lembrando da primeira vez que eu entrei na mentoria com vocês. Eu lembro que eu tava eu não lembro exatamente qual era a cidade, que já mas se eu mexer, eu consigo encontrar. Mas eu tava fazendo palestra em alguma cidade do país e eu entrei na mentoria online e você tava com a equipe, assim. A gente tava falando sobre gerenciador de tarefas, não sei se você lembra, tava ali o G-Click no movimento, né, e o time atrás. Você lembra disso? Lembro. E aquilo ficou gravado assim na minha memória. Eu não tinha guardado, são muitas mentorias assim, então eu não lembrava exatamente como tinha sido a primeira, né? A gente lembra a história, claro, Sim. E vai construindo o mapa. Só que depois que a Dona Célia entrou, que entrou nas mentorias e trouxe assim essa energia toda essa conexão, eu comecei a lembrar um pouco mais, né, da jornada da AR Contabilidade, a empresa de vocês ali nas mentorias comigo, na Contabilidade do Futuro, e consegui encontrar ali o início, o Sim. momento que ficou a gente, depois a vinda da Dona Célia. Então, eu realmente, assim, me sinto muito honrado, tá? De fazer, não é da boca pra fora, é realmente, assim, racionalmente e emocionalmente falando, tá? Eu me sinto muito honrado de ter contribuído, né? Contribuir de alguma forma aí pra história de vocês e de fazer parte de uma história tão bonita, né? E que eu tenho certeza que, apesar dos 31 anos, gente, ainda é o começo, viu? É o começo de exatamente, com certeza. Aí eu queria que vocês contassem um pouquinho da história aqui pra gente, né? Para as pessoas se inspirarem, porque eu tava falando num outro episódio que nem todo mundo desperta, né? Pra contratar uma mentoria, Sim. ou pra ler um livro, ou pra fazer uma especialização, um MBA, né? Pra despertar ali do ponto de vista de gestão, pra fazer a empresa crescer. Fica ali reclamando, eu não consigo crescer, não consigo novos clientes, ou fico perdendo clientes, ou meu time, eu tenho um turnover alto, as pessoas não param para trabalhar na minha empresa. E aí, muitas vezes é a falta de um despertar, né? De procurar ali um livro, como eu falei, um MBA, uma incubadora, qualquer coisa, ou de repente montar um conselho de gestão, onde as pessoas vão se provocar, né, dentro da própria empresa para encontrar ali uma solução. Sim. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho aí dessa jornada toda, para que as pessoas se inspirassem nisso, de repente quem não despertou ainda, despertar, né? Eu acho que eu posso falar já que... Sim. Fui eu que inventei a mentoria. Eu tô na R há 3 anos, né? Eu não sou contadora, então me vejo dentro daquele universo há 3 anos atrás. Não vou dizer que foi de paraquedas, porque foi por vontade, então não Sim. foi de paraquedas. E começo a pesquisar, né? Poxa, eu durante 17 anos fui advogada, gestora de escritório de advocacia, embora trabalhasse durante esses 17 anos em parceria com a R, mas era uma visão de advogada, né? E de um escritório pequeno, onde a gente tinha ali 5, 6 pessoas. E me deparo com uma empresa de contabilidade com 40 pessoas. E com uma responsabilidade muito grande da sucessão. Muito grande. Com uma responsabilidade imensa, né? Dessa sucessão, e vou estudar, vou procurar, vou conhecer, e eu sou muito
do áudio, eu sou muito do áudio e do visual por vídeo, não tanto do visual por leitura. Então eu comecei a ler, e aí eu tava vendo que a leitura tava um pouco amarrada, e aí comecei a pesquisar podcasts. Não, vamos pro podcast, que eu sei que é uma coisa que até me incentiva a procurar o que ler. Porque chegou um momento que eu tava perdida, eu não sei nem o que é que eu vou ler aqui pra contribuir com essa gestão. Isso. E aí eu descobri Fabiana Azevedo. Muito obrigado. O Papo de Quê nessas pesquisas, não foi indicação, foi realmente dentro das pesquisas de podcast, e me encantei. Então eu comecei a ouvir os podcasts do Papo de Quê e tudo aquilo fazia sentido para mim, né? Que bom. Então eu via uma empresa de quase 30 anos quando eu entrei, com uma história linda, maravilhosa, de sucesso, bem colocada no mercado, né? Verdade. E ao mesmo tempo vendo que a gente precisava fazer uma virada de chave, sim, né? A gente precisava desse movimento do novo, né? Com os clientes que estão ali, que são fiéis e que confiam na gente, com a credibilidade de mercado, mas e o próximo passo? Então eu fiquei um pouco viciada no Papo de Quê, confesso, maratonei ele todo, e saía passando para todo mundo. Gente, escuta esse podcast, e ninguém me dava atenção. Ninguém me dava atenção há 3 anos atrás, 2 anos atrás, né? Durante o podcast você falou sobre a contabilidade do futuro, e isso me interessou bastante. Então eu fui pesquisar o que era a contabilidade do futuro, né? Eu encontrei o Instagram, eu ouvi os podcasts do Daniel, né, com a Aline. Então tudo isso fazia muito sentido para mim. Comecei a procurar também os mentores em outros podcasts, em outros processos. Então eu via que realmente aquilo era o que estava sendo dito, não era uma venda, não era uma coisa que estava sendo falada ali, claro, e num outro momento eles estavam passando outra coisa. Entendi. Então busquei conhecer, trouxe. Felizmente, como a gente estava conversando nos bastidores, embora exista uma cultura do contador de antigamente, eu não encontrei nenhuma barreira lá dentro para a mudança. Isso realmente é uma coisa que eu sempre disse, inclusive nas mentorias. Verdade. A minha maior felicidade é que eu não encontro barreira. Tem uma dificuldade porque é uma cultura diferente. Claro, é uma empresa que tem 31 anos, né? E aí tem toda uma crença. Mas a dificuldade é pelo próprio modus operandi de se mudar. Mudar não é fácil, né? Com certeza. Mudar assim não é fácil. Então, consegui vender muito facilmente, inclusive fui assim morrendo de medo, porque eu fiz tudo, peguei, já trouxe com custo, com tudo direitinho, e foi muito bom, porque eu vi que estava todo mundo querendo, né? Então, e foi muito rico. Está sendo muito rico. Eu digo, não é que foi muito, foram mais de um ano de mentoria fixa, né? Isso. Constante ali. Me abriu muito a mente a questão eu acho que para todos nós, que mais abriu a mente foi essa questão do CS mesmo. O sucesso, né? do cliente, a gente, né? Entrou com a preocupação em processos, porque era o que a gente via. Exato. Processos. Eu tava a louca do processo. Né? Tudo que eu já entrava na empresa falando assim, processos. Processo. Um processo não tá bem definido, a gente precisa fazer o processo. E na jornada com as mentorias, a minha cabeça para o cliente, ela ampliou, que ela pode falar aqui, a minha concepção de cliente quando eu começo na R, a minha concepção de cliente durante a mentoria, como tem mudado a minha concepção de cliente. Que bom. Daqui pra Muito obrigada por isso, viu? Porque ela arrasava da forma como a gente tratava os nossos clientes. Obrigado. Hoje ela entende muito e ainda quer muito mais do que o que a gente dava. Perfeito. Que bom. Que virada de chave, né? Literalmente. Foi. Que bom. Aí ela chega a dizer assim, agora eu entendo o Painho, porque ela condenava muito a forma quando o que ele conduzia. É óbvio que precisava ser diferente, mas com aquela essência que ele tinha, do cuidado do cliente. Isso. João sempre trazia a empresa como se fosse dele. Às vezes, João, você se coloca de uma forma que você assume responsabilidades a nível que não é seu. Então, isso, às vezes, porque ele o cliente para ele era o tudo. Entendi. E ela lutou, quando ela chegou quebrando tudo. Claro. Discordando de tudo. Gente, quanto paternalismo. Exatamente. Né, assim? Quando ela conversa com a pessoa hoje, isso. eu digo, olha para ela, quem te viu, quem te vê. Hoje eu sou a responsável pelo treinamento de equipe, de atendimento ao cliente. Olha só, que legal. Tem virada de chave melhor do que essa? Eu fico muito orgulhoso, de verdade, assim.
Eu lembro, a gente nos processos, a gente falando muito sobre processos, e que é muito importante o processo, mas qual o nível de priorização de processo, né? Onde a gente vai começar a implantar o processo? Porque muitas vezes as pessoas pensam que processo é você documentar processo. E na verdade o processo ele vai além, né? Ele vai no momento que você enxerga a possibilidade, a necessidade, a estratégia. Ali naquele momento você já começa a pensar como eu vou construir uma rotina, né, para conseguir o que eu quero, para essa meta aqui. Então vamos documentar posteriormente, mas vamos discutir isso antes, né? Às vezes a gente fica muito rígido, né? Eu quero processo para isso, quero processo para aquilo. E quando vai ver, às vezes você não está nem utilizando o processo, porque você exagerou tanto no processo que você criou processos que não eram necessários, que não funcionam, estavam num ritmo tão acelerado que o processo nem está tão eficiente. E aí você esqueceu de uma área que precisa ser priorizada na empresa, né? Que é o cliente, no centro do negócio. Né? Ela dizia assim: pai, eu costumo o cliente muito mal. Pai, eu acostumou o cliente muito mal. Tudo aquele muito mal que o pai acostumou, hoje ela tá brigando que tem que ser feito com o cliente dessa forma. Hoje eu entendo o pai. Inclusive da primeira visita que ela fez nos clientes, o que os clientes falaram do pai dela. A falta que sentia. Sempre. Olha aí. Até hoje os clientes sentem falta dele. A forma como ele conduzia, né? Exatamente. E isso é sucesso do cliente. Sucesso. Inclusive, eu essa semana a gente, né, como ela voltou por sua causa das férias. Olha não só, foi gente, por minha causa, foi por sua Espero causa. que vale a pena, né? Claro que vale a pena. E segunda-feira eu tava falando com ela justamente isso. A gente precisa investir no atendimento ao cliente. É o lugar que a gente mais precisa investir dentro da empresa hoje. É nisso. Porque, assim, eu tenho acompanhado outras palestras, né? A gente tem feito outros workshops e essa visão do foco do cliente, né? Aquela diferença do cliente e no cliente, né? O que o cliente quer e não o que eu acho que o cliente quer. Exato. E aí eu tenho trazido muito isso, né? O que o nosso cliente quer. A gente estava ouvindo o podcast da Mônica e da Adriana Matos, né? A gente foi o último que eu postei. Maravilhoso ficou, né, gente? Maravilhoso. E elas falando justamente sobre essa questão que é sempre falado, né? Eu chego lá, o cliente não quer o balanço na mesa, né? E eu acho que talvez isso seja o mais difícil que a gente tem hoje, de mudar a chave lá dentro da equipe, né? Porque a equipe ainda tem muito essa cultura do entregar o resultado contábil, né? Isso. Mas o documento muito bem feito, muito bem produzido. De nível complexo, né? Mas não o que benefício para o cliente. Isso eles não conseguem enxergar e levar. E era o que o João levava. O João levava isso. A linguagem do cliente. A linguagem do cliente. Isso é tão valioso. Sim. Isso é muito valioso. Eu queria só te falar do processo, que inclusive o que me fez procurar a contabilidade do futuro, o que me fez viciar em papo de quê, foi que o primeiro papo de quê que eu ouvi foi quando você falava sobre o seu sistema de processo. Sim. E o seu método COPS. Meu método. E eu fiquei assim, eu digo, mãe, eu tenho um podcast que eu preciso te mandar para você ouvir, porque isso é perfeito, é isso que tá dentro da minha cabeça. E eu ainda não chamava pelo nome, né? Eu fiz, mãe, o rapaz falou exatamente o que tá dentro da minha cabeça e que eu não tô conseguindo expressar para vocês. Que bacana. Então, assim, eu cheguei no vício não que eu tenha deixado de lado. Sim, claro, por favor. E eu ouvi na nossa última reunião do ano, que foi o fechamento do nosso planejamento estratégico, e foi muito bom ouvir isso da outra sócia de Nívia, ela falar que quando eu deixei o processo de lado, que eu fiquei muito melhor e que eu passei a entregar coisas muito melhores do que a minha loucura pelo processo. Mas eu entreguei também porque a gente colocou uma pessoa no lugar. Sim, né? Hoje claro. A gente tem uma gestora de processos na empresa. E é importantíssimo. E que também foi por conta da mentoria, tá? Que foram bom. As mentorias com a Elinádia. A Elinádia é maravilhosa, maravilhosa, né, gente? A gente ficou encantado com ela. Também fiquei sentida que não consegui encontrar ela lá no Conescap. A gente seguia ela, eu digo, vou seguir a Elinádia pelos stories no Instagram. Quando eu chegava, ela já não estava mais lá, ela já estava no próximo lugar.
mas a gente vai marcar esse encontro, que ela é maravilhosa demais. Ela é maravilhosa. Ela também, você e ela foi quem acompanhou a gente ao longo da mentoria. E foi com a mentoria, foi por causa da mentoria que eu enxerguei que eu não tinha condições de estar à frente do processo. Eu estava querendo assumir uma coisa que eu não tinha prática para assumir. Sim. Então eu tinha um entendimento de que aquilo era necessário, eu estava desesperadamente querendo dar conta daquilo, porque eu, controladora que sou, queria dar conta de tudo. Sim. E eu estava deixando de lado aquilo que eu podia entregar. Então, ela conseguiu mostrar isso dentro da mentoria, né? Sem precisar ser agressivo, sem precisar ser, né? Mas de uma forma muito, muito bacana, muito dentro das mentorias, daquele processo, onde eu disse, não, a gente precisa trazer uma pessoa, porque eu não tenho como dar conta, eu não tenho expertise para isso. E despertar para isso é muito importante, tá? Em um determinado momento eu queria fazer todos os processos da empresa. Todos eu queria fazer, eu fiquei ali alucinado, porque eu fazia o primeiro e eu conseguia entender e visualizar o resultado daquilo. A gente curou um problema na empresa, a gente evitou um incêndio, a gente curou um ponto de combustão, então vamos fazer mais processos. Só que eu comecei a minar muito o meu tempo para isso e comecei a ficar um pouco mais neurótico com isso, porque eu também era muito controlador, né? Então, o que foi que eu fiz? Tem processos que eu ainda faço, porque são processos mais estratégicos, que a gente precisa escolher muitas frentes e a gente precisa entender o fluxo, qual é o fluxo mais inteligente que vai causar, vai travar menos o processo para o cliente. Então, alguns eu faço, mas outros, o time mesmo que vai fazendo, eu fui ensinando pessoas a fazerem, fui colocando elas para assistirem, inclusive, os vídeos, porque a gente trabalha com o G-Click lá, né? Sim. E toda quinta-feira tem treinamento do G-Click ao vivo, então quem é cliente assiste ao vivo e tira as dúvidas ali, e eles começaram a participar desses treinamentos e começaram a ter propriedade ali, entender muito bem o sistema para também criar processos. Então eles criam, a gente valida junto e documenta e depois treina. E isso é muito bacana, porque você precisa, claro, e tudo por conta do cliente também, né? É aquela coisa do cliente no centro do negócio. O cliente, ele não precisa estar sofrendo com a variação da sua empresa, porque a sua empresa não tem processo. Sim. Ele não precisa estar ali suportando os erros da sua empresa, porque a sua empresa não tem processo, né? Então o cliente, ele precisa ter uma experiência bacana, ele precisa enxergar valor, ele precisa se esforçar menos para conseguir aquilo que ele na verdade tem direito, né? Porque ele contratou a sua empresa para entregar aquele serviço. Então o processo, ele traz tudo isso, mas veja o quanto do sucesso do cliente também está nisso. Sim. Né? O quanto a gente está pensando nele, quanto a gente está pensando exatamente nos indicadores de sucesso do cliente, né? O cliente satisfeito no atendimento, o cliente indicando, o cliente com um tempo mínimo para enxergar valor, o cliente com um tempo mínimo para, na verdade, com um nível de esforço menor para conseguir o que ele quer. Então tudo isso está, aliás, sem processo, né? Sem os gatilhos, sem o regimento, a gente não consegue fazer isso. Nesse podcast que a gente está ouvindo, eu não sei o nome dela, ela falava que a Adriana ou a Mônica? Louca da tecnologia. Da tecnologia, a Mônica Porto. Aí eu me coloquei no lugar dela. Eu era a louca da tecnologia, porque tudo que eu recebia, eu digo, gente, isso aqui é que vai resolver o problema. Eu tinha essa questão comigo. O G-Click, inclusive, foi num processo desse que eu recebi lá no meu e-mail. Gente, a gente precisa disso implantar aqui. Mas não adianta a gente querer tanta tecnologia se a gente não focar e aprender a colocar ela para funcionar. Exato. E foi isso que aconteceu com o G-Click, com a gente. A gente ficou 2 anos, eu acho, com o G-Click. E o G-Click, o processo. E onde foi que falhou? Até eu mesmo, de controlar, porque o processo do G-Click estava também comigo. Sim, fazer a gestão daquilo ali, eu não fazia. Perfeito. Aí foi quando veio essa mudança. Talvez se eu tivesse feito essa gestão aprendida, não teria mudado o G-Click para as outras mudanças, as outras ofertas que apareceram. Então, mas eu tô sentindo que vocês vão voltar pro G-Click. Porque olha, depois dessas novidades aí... Será? Depois eu vou mostrar umas coisas a vocês aqui nos bastidores. Que não pode divulgar ainda, viu? Mas olha... Não faça isso não, que a gente tá com o sistema novo. Isso não, que o povo me mata. Mas eu lembro que quando a gente tava na mentoria, alguém disse, eu falei que não era pra mudar. Eu não lembro quem foi, assim, da equipe de vocês. Mas na verdade, quando a pessoa fala pra mudar, aquela questão, não fala, tentava trabalhar com ele a questão do equilíbrio. Do equilíbrio, porque ele, às vezes, desequilibrado, era isso que ela enxergava.
o desequilíbrio, o exagero dele com o cliente, Claro, propriedade para sim. poder a gente ter segurança de que realmente não tá, se não está funcionando, não estou vendo o que eu preciso, Claro. eu preciso que isso funcione. Então vem outro produto que Sim. mostra pra gente que a gente tem diferente, Enche os nossos olhos, é natural. A gente natural. compra dessa forma. É verdade. E hoje a gente tem estado assim bem comedido para eu vi Nível na- de critério. dela. Mônica Mônica, Porto. Ouvindo Mônica falar, Mônica, não vou ser também mais a louca da tecnologia, não, porque tudo eu passo para Alberto pelo conhecimento técnico. Perfeito. Alberto, eu vi isso aqui. Célia, isso já tem. Faz a mesma coisa Faz a que mesma faz o coisa. outro. Veja. Porque tudo que eu vejo, eu quero. Mas é bom, implementar. né? Eu acho que é bom até essa visão de trazer, Sim. da gente avaliar internamente Sim. se a gente já tem, se não Fazer tem, se vale a comparação, pena, né? eu estou com algumas questões lá nesse sentido de ter sistemas que fazem as mesmas coisas com alguma coisa diferente. Eu já conversei com o menino da tecnologia, do TI, para a gente avaliar, será que é necessário eu ter os dois? Isso. Vamos pesar isso aí se vale a pena. Só porque que eu tenho esse aqui, eu tenho esse. Se você me disse que esse faz a mesma coisa que Mesma esse. coisa, exato. Então a gente precisa Precisa analisar. analisar, porque na Eu digo verdade pra existe eles, uma olha- obesidade de tecnologias Sim, na empresa, né? sim, Todo mundo tem existe, muito treinamento, existe. todo mundo tem que conhecer muitos sistemas, né? Uhum. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Eu digo para eles, olha, eu tô aqui para dar o suporte, mas eu tô aqui para cobrar custo também. Eu tenho que analisar se eu tô muito tendo, bem. que resultado eu tô tendo com isso aqui, com esse custo. Perfeito. Então ele já sabe quando eu entro perguntando, tem que decidir isso aí. É isso, gostei. Eu estou com um prejuízozinho aí com uma decisão. Sim, Foi um dos fatores que eu acredito que ajudou muito nessas investidas que a Ana Cecília vem fazendo, foi eu abrir um pouquinho o ralo financeiro para ela sim. poder arriscar em tudo, Arriscar, porque é investimento. sim, com certeza. Isso é investimento. Com certeza. Eu entendo que não é porque você comprou um sistema e não deu certo, você teve prejuízo, não. É verdade. Talvez você tenha muito mais lucro do que se você não tivesse tentado. Exato, você quer ter um Então, novo eu nível tenho- de critério, você agora Isso. enxerga melhor. Ela conseguiu, fez comparação depois que a gente retroagiu a um sistema, pagando um outro, e hoje ela tem conhecimento de causa para ter uma avaliação. Isso. Pra não fazer isso de novo, Exatamente. E foi um custo para tomar uma decisão mais assertiva. Perfeito. Então eu acho que eu não tenho um apego na hora que se fala, e eu digo todo mundo lá dentro do escritório, gente, eu não tem justificativa alguém dizer eu não faço isso porque a empresa não deu condições. Não existe isso não aqui. existe, né, isso na É empresa. isso. Tanto condições para a execução, para o operacional, como condições de qualidade de vida, como um bem-estar a funcionário. Perfeito. Eu sempre fiz essa Perfeito. investida dentro da empresa, porque eu acho que a tecnologia ela é importante, ela é necessária, mas sem as pessoas, a tecnologia não funciona. Com certeza. Então, eu sou pessoas. É isso. Eu sou pessoas. O maior ativo da nossa É, empresa, né? E minha maior felicidade é que ela voltou para as pessoas. Que bom. Porque isso estava ficando para mim. Tava ficando pra você. E eu fazia assim, mãe, eu não tenho condição de lidar com pessoas nesse momento. Não dá. É muita coisa já É que eu tô muita vivenciando aqui dentro. É muita coisa, mudança, é não dá. muita coisa. E assim, essa mulher é o RH em pessoa. Mas ela Então- existe uma energia diferente. Então assim, eu disse, venha. E aí vem aquela coisa assim, mas as pessoas estão se motivando com você, com o novo. Eu digo, sim, mas a motivação que eu tô trazendo para as pessoas Sim. é de um outro lugar. Sim, Não claro. é desse lugar que você traz, É. né? Aí joga pra Cecília para organizar um final de ano. Cecília não sabe nem para onde é que vai uma organização de final de ano. Com a volta dela esse ano, o nosso final de ano foi lindo, maravilhoso. Perfeito. Então é muito legal isso. E assim, Reconhecer, né, a cadeira que a gente pode estar, é onde a gente entrega melhor, né? Isso é muito importante, muito bom. viu? E tudo isso foi assim. Eu sou uma entusiasta assim da mentoria de verdade, porque a gente realmente viu resultados muito muito positivos pra gente. Chegou um momento que houve uma certa debandada, Sim. né? Mas isso é natural. A É líder, natural, é natural. E assim, e foi muito bom, porque a gente entendeu que não era o momento daquelas pessoas estarem presentes naquela mentoria, Sim. porque quem estava precisando realmente nesse momento das mentorias éramos nós. É. Né? E é quem melhor tirou proveito disso, É isso. fomos nós. Então, assim, a gente tinha uma equipe técnica que estava muito engajado com o seu técnico e que foi bom até pra gente entender, como ela fala, eu vivo muito nos bastidores. Então, assim, quando a gente fala que vem muita mudança por aí, é porque eu peguei na mão dela e disse, agora quem vai pra frente sou eu e você.
Exato. A Perfeito. R não é Alberto e João. É isso. A R somos nós duas. É isso. Alberto e João são técnicos, são essenciais, são necessários. É todo o conhecimento que faz a gente ter a qualidade que a gente tem, vem deles dois. Mas a gestão é nossa. Então a gente vai vir para frente com a inovação. gestão, com inovação, com tudo que a gente tem para trazer. Eles estão aí, estão abertos, estão receptivos. Que bom. E eu acho que a mentoria deu coragem para a gente assumir. Assim, eu falo por mim, Sim. né? Eu sei que motivou muito ela. O que ela falou pra você é a mais pura verdade, assim. Motivou ela mesma. Ela maratonou seu podcast depois da primeira mentoria que ela assistiu com você. Que bom. Ela maratonou, ela ficou encantada com você na primeira mentoria. Obrigado, gente, de verdade, que honra. E tanto que ela não faltou mais nenhuma. Foi, não faltou mais, é verdade, não faltou mais as mentorias. Inclusive a Joelinádio também, ela passou a participar. Que maravilha. E foi muito bom isso, assim, porque eu acho que trouxe ela também para esse lugar que ainda não estava na hora dela passar o bastão. É. Né? Tem é uma história muito bonita, tá? Eu consigo, no dia da primeira mentoria, né, que a dona Célia estava ali, a gente começou a conversar, eu senti ali uma força no discurso e um nível de profundidade de conhecimento muito grande. E na hora eu pensei, isso é muito rico. Mas enquanto mentor, eu só faço isso no momento em que a pessoa não conseguiu enxergar, mesmo eu traçando algumas estratégias mais intencionais porque é importante que isso seja despertado dentro de casa, né? E vocês despertaram isso antes de eu pensar que precisaria despertar, porque normalmente numa sucessão o sucessor ele tende a querer realmente abraçar ali o mundo e assumir o posto sozinho, né? Ele pega uma empresa pronta, muito bem sucedida, como a de vocês, né? Então diz, olha só, eu já comecei com muito caminho andado aqui, né? Não consegue entender que, na verdade, existe uma riqueza muito grande naquela história até aquele momento, que vai ser um grande desafio para ele. Mas claro, o ego, a vaidade faz parte da vida de todos nós, de todo mundo, e muitas vezes isso fala mais alto. Mas no momento em que em uma das mentorias a dona Célia falou assim, Fabiano, eu lembro isso claramente, tá? Porque me tocou profundamente. A sua mentoria e o seu podcast despertou em mim uma vontade de continuar aqui trazendo mais inovação para a empresa. E isso estava adormecido. E você conseguiu despertar isso, então eu estou voltando. Aí eu olhei para a Ana Cecília e a Ana Cecília estava com um olhar assim... Que maravilha, né? Então aquilo soou de uma forma muito positiva, porque não existe uma briga de ego, de cadeira, mas sim todos dentro de um mesmo propósito, com visões muitas vezes diferentes, que são muito ricas, porque a complementariedade traz muita riqueza, né, para a vida da gente, para os negócios também. E naquele momento eu disse, nossa, aqui é o início de uma nova era para essa empresa, né? Sim. E eu aprendi muito naquele momento também, sabe? E validou muito também a minha entrega, né? Tudo que a gente trabalha, a gente faz um podcast, a gente tá ali fazendo mentoria, né? A gente sabe o quanto é cansativo também, e quanto o propósito ele é importante. E para mim, claro que eu quero ganhar dinheiro e que eu ganho dinheiro com isso, mas como o propósito é importante, e aquilo despertou em mim também uma emoção que eu precisei analisar e dizer assim, é isso o propósito, sim, sabe? É isso que me move também. Sim. Ouvir isso é muito importante para mim. Então foi muito bacana e vocês estão de parabéns, viu? Por esse movimento. Obrigada. Teve o ego, assim, teve sim, esse claro. ego que você fala e foi muito bacana, porque assim, eu vim e o ego foi tamanho que quando eu conversei com ela sobre a possibilidade de eu estar na R, porque sim, eu cheguei a tomar posse em um dos concursos que eu passei e foi desastroso. Emocionalmente, assim, eu vi realmente o quanto aquilo me fazia mal. Eu com uma bebê de 6 meses em casa, adoeci, né? E não tinha a ver com o bebê, não tinha a ver com nada, tinha a ver com o quanto estar naquele lugar me agredia emocionalmente. Sim. E aí eu chamei ela para conversar e eu disse, eu gostaria de estar na R, mas eu tenho minhas condições. E eu vim com as condições, sim, né? Eu disse, eu vou trabalhar remoto, porque eu não quero sair de Salvador. Eu morava aqui em Salvador, sim, na época. Eu não quero sair de Salvador e eu quero tempo com minha filha. Né? As minhas condições são essas e vocês vão me ouvir. Vocês vão ter que me ouvir. E vocês vão me ouvir, vocês vão estar abertos. E ela ainda trouxe assim pra mim,
aproveita que teu pai não tá aqui. Porque a gente sabia que a grande dificuldade seria ele, né? Aproveita que teu pai não tá aqui. Porque uma coisa eu reconheço, que a gente é igual, sim, né? E a gente bate muito de frente, eu e ele, por isso. Porque a gente tem o tempo da gente, e diferente de como você trouxe, né, nos bastidores da sua história, ele não é nada passivo. Entendi. Né? Não. É bem firme, né? E aí fica aquela história de 2 bicudos não se beijam. Nossa. É muito eu e meu pai. Então eu tenho um tempo muito diferente do dele, eu quero impor muito o meu tempo e ele quer impor o tempo dele. E esse era o grande conflito dos dois trabalharem juntos, seria esse. E aí eu trouxe pra ela essa condição. Eu fiz, e se pai não voltar, eu não vou. Se pai não voltar, eu vou me embora, eu vou pra São Paulo. O outro concurso que eu passei foi em São Paulo. Eu fiz, eu vou me embora pra São Paulo e não vou. E aí ela falou, ela muito sábia, aceito todas as condições. Pode vir com todas as condições. 4 meses depois eu estava de mudança pra Feira de Santana, procurando uma casa pra alugar. Eu disse, não tenho condições de vir trabalhar. Eu tava indo 2 vezes na semana, né? E os outros dias aqui. Eu digo, primeiro, eu não quero pegar a estrada, né? Pra cima e pra baixo. E segundo, não quero estar na empresa só 2 dias. Eu preciso estar na empresa todos os dias. Esse foi o primeira quebra de ego, né? Porque eu acreditava, assim, que se eu tinha o meu negócio e eu funcionava dessa maneira, eu não precisava estar ali dentro todos os dias. E a tecnologia e a pandemia e tudo isso mostra que a gente não precisa estar dentro da empresa todos os dias. Como assim não vai funcionar na R? Eu acho que vocês estão muito desatualizados. Entendi. Vocês estão muito desatualizados. E aí veio esse primeiro ano, ainda assim, a questão do cliente, tudo isso. Gente, não pode, vocês cedem demais pro cliente, não é bem por aí. E aí quando eu vi, e ela, mãe é muito sábia com relação a tudo com relação a gente, filhos, né? Porque ela sabe com quem ela tá mexendo. E ela sempre soube que comigo não adianta ela bater de frente. Ela dá corda. Ela vai deixando eu me enforcar. Sim, entendi. Ela vai deixando eu me enforcar. Ela deixou eu me enforcar um ano inteiro. Eu me enforquei um ano inteiro. Quando terminou o primeiro ano que eu vi, já estava toda enforcada, cheia de ego. Aí eu disse, não é por aí. Então eu recuei, eu fiquei quieta. Eu passei a observar muito mais do que eu queria falar. Foi o momento da mentoria. Talvez o ego não estava tão inflado na sua mentoria, porque eu já tinha passado por isso, né? E tinha muito essa coisa. E eu estava num movimento na mentoria que num determinado momento eu tava me sentindo um pouco sozinha, porque ela não tava junto. Então, assim, desde que eu tô lá, quem traz as pessoas comigo é ela. Entendi. E eu me senti sem força pra trazer as outras pessoas. Então, eu tava muito sozinha. Então, teve um momento que eu tava assim, as pessoas não estão... Eu falava muito isso com a Linage, eu não sei se eu cheguei a falar em alguma mentoria contigo. Poxa, eu tenho dificuldade porque a gente tá falando com as pessoas não estão vindo. Sim, falou muitas vezes. A gente e as pessoas não vêm, e sabe? E eu tinha muito essa coisa deles, eu queria que eles estivessem ali, sabe? Eu queria que ela tivesse, eu queria que Alberto tivesse. E aí quando ela veio e ela ficou, e eu vi ela falar que ela ia ficar, pra mim foi muito... E foi o primeiro momento que ela falou, foi naquela mentoria. Olha só! Que ela falou que ela veio pra ficar, então legal, aquilo gente, foi muito bacana. Ela traz essa questão da sabedoria e isso me traz... reforça essa verdade de mim. E quando ela trouxe a ideia de vir para o escritório, a primeira posição do pai não vai dar certo, Ana Cecília, indo todo dia para Salvador e voltando. Eu acho que ela deve vir morar aqui. Eu disse a ele para ele, a gente não tem que achar. Vamos deixar a Cecília fazer o exercício dela. A gente não sabe nem se Cecília vai ficar. Vamos aguardar. Eu acho que se não vai dar certo, vir 2 vezes na semana e não tá dentro do escritório, como é que você vai fazer gestão de uma empresa se você não tá dentro? Esses questionamentos todos eu ouvi e ela não sabe. Eu disse, tenha calma. Aí quando a Ana Cecília resolveu comprar a casa em feira, morar em feira, eu disse a você que tudo tem seu tempo. Cecília que tinha que ter decidido, não a gente imposto para ela, que ela tinha que vir para aqui. Então, eu tenho muito essa sabedoria mesmo, Fabiano, principalmente na relação pai e filho. Claro. Porque a primeira posição dele, enquanto pai, é um pai super protetor. João, se ele puder, botar esses 2 meninos numa redoma para nada acontecer de ruim para eles, botar pai. O peito na frente, é de pai. Eu acho lindo ser chamada de menino. Pai é assim. Então, ele é esse super protetor para tudo. Agora, quando ela... foi chamada no concurso em São Paulo mesmo, teve uma noite que eu vi João se bater a noite toda. É a decisão de Ana Cecília. Mas aí eu cheguei lá. Então, eu sempre tenho essa meu coração também queria que ela ficasse. Sim, mas claro. Jamais eu ia dizer a Ana Cecília, eu prefiro que você fique. Disse alguma vez? Pra nada, todas as decisões da vida dela, certas ou erradas, foi ela que tomou.
Tá certo. Mesmo eu querendo dar a opinião contrária, eu não dou. Porque eu acho que eu preciso ter também minha força de dizer, olha, a decisão foi sua. Claro, sim, com certeza. Não se responsabilizar por uma decisão que de Exatamente. repente ela pode culpar no futuro, né? Exatamente. Porque ela não teria vivido uma decisão Sim, dela para sim. saber se era boa ou não, né? E também tudo isso que a senhora está falando vem muito também do seu espírito de liderança, né? Sim. Porque o líder é isso, né? Ele deixa, né, o liderado dele aprender, né? Às vezes a gente direciona tanto, controla tanto, que a pessoa termina não tendo habilidade de construir, de testar, Sim. não tem autoconfiança, Sim. porque sempre foi direcionado, né, por alguém. Então, você, claro, né, enquanto líder, você dentro de uma empresa precisa também ter ali o limite do que você dá de corda, liberdade, né, de é. liberdade, porque a gente sabe também o impacto que isso pode trazer, mas se você está querendo construir um sucessor, se você está querendo construir uma pessoa ali para que ela seja líder de algum departamento, você precisa dar deixar ela ser um Esse pouco mais espaço. audaciosa, né, Sim. deixar esse espaço ali para Sim. que ela também se complique ali no processo, né, Sim. e encontre a solução. O erro faz parte também, né? O erro faz parte, o erro faz parte. Pode dizer que, pode ter certeza que a dor e o erro nos fortalecem muito mais do que o acerto. É verdade, eu Exato. concordo. Quando a gente só acerta, a gente acha que nada é possível. A gente acha que é invencível, né? Exato, Isso. que é invencível. Como é que vai para São Paulo, Fabiana? Acabando de instaurar o CS da empresa, Pois criando um deu não, cargo, minha gente. né? Chegou na minha Depois- sala chorando, Fabiana, foi. pra tomar a decisão de ir. Não, mas não pode, pelo amor de Deus. Como é que vai? Ainda brinquei com ele, fiz assim, vai cobrir a minha remuneração do concurso, se a R cobrir minha remuneração do concurso, eu fico. Ele não pensou Olha, duas vezes, eu não tem cubro. problema. Ele virou pra mim e falou, eu Não é esse o cubro. problema? Aí ela falou você assim, nem falou que tava brincando, né? não, não, pior que ela falou assim, você cobre, não é a R, né? Porque a R não vai cobrir, Não você vai olha cobrir, só, né? É isso aí. Porque ele não faz parte mais do quadro, ele é conselheiro, né? Ele já não É faz mais verdade, parte do quadro da verdade. R. Mas brincadeiras à parte, mas é pira a cabeça, né? Assim, você Claro. passei 3 anos de minha vida estudando para esse concurso. Vem aquilo na cabeça, assim, foi uma mudança de história muito grande para mim, assim, reconhecer que aquilo que eu passei 17 anos de minha vida investindo, porque foi um investimento, é uma coisa que eu nunca gostei de fazer, Mas que trouxe um fruto, mas que de trouxe, repente. e que o que eu sempre gostei nesses 17 anos foi de fazer gestão. Então, me reconhecer como gestora é engraçado porque a minha filha, ela faz assim, mamãe, o que é que você faz? Porque ela sabe muito bem o que o pai faz. Sim, é. Eu pergunto, o que é que o papai faz? Papai é arquiteto. E você faz o quê? E mamãe faz o quê? Trabalha na R. Trabalha na R, trabalha é a na R. profissão. E o que é que mamãe faz na R? Ela, não sei. E aí eu percebi que o não sei dela era porque eu não conseguia esboçar durante muito tempo, porque eu fazia gestão. Exato. E hoje eu falo com ela. E hoje ela fala, mamãe faz gestão. Mas gestão. Então, assim... Agora ela reconhece, Ela né? reconhece. Então, assim, eu tinha muito essa coisa. O que é que você faz? Eu sou advogada. E aqui, eu não sou advogada mais. Eu Perfeito. tenho um OAB, eu não vou deixar de ter. Mas... Mas olha, você trouxe essa questão até do convite ali, né, para trabalhar em São Paulo, né, de passar no concurso, de ter uma oportunidade. Eu digo sempre que o mundo é muito tentador, né? A gente Sim. sempre vai ter uma oportunidade, de repente vão sugerir um cargo de CEO em uma empresa muito maior, que vai lá para fazer gestão, que vai lá para o Rio, vai para São Paulo. Mas assim, o que é que você de fato quer para sua vida? Esse é o grande segredo, assim. O que é que eu quero para minha vida, né? Porque, eu quero ser um CEO de uma grande empresa multinacional que tem uma unidade em São Paulo, tudo bem. Se for, tá tudo bem também. Então, se é isso, faz a tua história aqui e reverbera para que ela chegue lá. Mas, se não é isso, eu posso ser uma grande gestora, um grande gestor dentro da minha empresa. Eu posso fazer essa empresa ter um tamanho grande a ponto de entregar coisas incríveis, de transformar vidas, né, diante daquele propósito que a gente tem, que me traga esse nível esse sentimento, esse orgulho também. Então, eu acho que ter essa clareza sobre o que a gente quer, o que faz o nosso coração vibrar, o que a gente decidiu, né, e não que a gente não possa, claro, voltar atrás e repensar, mas eu acho que ter essa clareza é como se a gente estivesse de repente pisando num chão firme, assim, sabe? Eu estou trilhando uma segurança aqui, né? E a senhora, me fala um pouquinho sobre o que trouxe aí essa vontade de resgatar, né, de voltar
de como está sendo isso, qual a diferença de antes para hoje. Eu já trouxe aqui bastidores que eu estou me vendo, Cecília está me espelhando nas atitudes dela. Sim. Eu confesso para você que a única diferença é que hoje o mundo é outro. É verdade. A tecnologia hoje de ferramentas são outras. Mas as atitudes e a forma de buscar, de querer inovar, eu acho que é uma coisa que está dentro de mim. Nós tivemos algumas consultorias dentro da empresa e eu ouvi dos consultores trazer essa minha habilidade, esse meu jeito Esse de modus ser, operandi, né? de inovação. Porque eu digo, tem uma pessoa lá no escritório que é uma pessoa super competente, mas a gente percebe que falta um pouquinho de sair muito daquilo para ir para aquilo outro. Ou seja, Entendi. sair da forma para mudar. E eu trago sempre para a pessoa dizendo assim, gente, quando a gente sai daqui e vai para aqui, a gente está inovando. Inovar é fazer as coisas diferentes, que dá um melhor resultado, porque as coisas elas são voláteis, elas são Exatamente. mutantes, e a gente precisa viver isso, essa Precisa viver. mutação. Precisa. Se a gente para, a gente acha que a gente está fazendo o correto, mas a gente não está caminhando para esse mundo. Eu sempre trago isso, eu sempre fui uma pessoa que eu acho que as coisas não tem que ser dessa forma o tempo todo, ela tem que ser dessa forma enquanto está dando certo, mas se tem alguma coisa que não está dando errado, tem que procurar uma forma diferente de fazer. É isso. Então eu sou uma pessoa que inovação para mim é para tudo na vida, é para até nos relacionamentos. Eu trouxe uma entrevista uma vez que o meu relacionamento ele se renova todos os dias e a gente precisa estar no relacionamento. E relacionamento se renovar todos os dias é a gente saber que a gente tem perfis, pensamentos diferentes, mas a gente tem que sair daquela situação que a gente viveu naquele momento para viver diferente. Não ficar batendo na tecla o tempo todo naquilo que não está dando certo ou que lhe magoa. Com certeza. Hoje a gente se bicou, amanhã a gente se beija. Então verdade. isso a gente está sempre mudando. Então eu acho que eu tenho isso muito dentro de mim. Eu acho que eu, às vezes, até me questiono quando Cecília diz assim, manhã você é surreal. Dentro das coisas que ela vê eu fazer e que ela não consegue dar conta. Entendi. Tipo, doeu, tô cansada, não consigo, não sei como você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu até me pergunto isso também. De sentir corpo cansado, físico. Eu questionado físico é muito difícil ou quase nunca. Sim. Diante de uma jornada de trabalho, por Entendi. exemplo. Eu não tenho isso comigo. Eu também não tenho. Eu acho que é muito da pessoa mesmo, é muito da pessoa. Pelo que eu percebo, E aí isso é uma fonte de energia na tu me empresa. perguntou, eu concluindo o que você me perguntou, eu acho que o que me fez foi essa inspiração que você, junto com a Ana Cecília, disse assim, ei, você tá aí no seu quietinho, mas eu sei que você... você tá se bulindo. Tem um poder muito grande. Exatamente. E também, o que me tirou um pouco do processo foi uma outra paixão também. Eu vou dizer que é uma paixão, porque paixão para mim é uma coisa que acontece e que a gente amadurece, ou apaga ou a gente amadurece para virar uma outra coisa. No caso, nos relacionamentos, chamado amor. Verdade. E que foi investir nesse desejo de querer ajudar João nessa questão. Eu acho que isso me tirou muito do meu processo. Foi afastando me afastou do processo muito. Da empresa, né? E aí vocês vieram, o que eu passei lá e que eu analisei também junto com ele, olha, a gente tá deixando isso ao acaso, eu confiando nela, fazendo chantagem com ela às vezes. Às vezes fiz chantagem com ela, dissesse, eu preciso que você me ajude, você não vai fazer isso. Então eu fiz algumas chantagens com ela e ela colocou pra mim, manhã, eu só vou ficar aqui se por mim, não porque você disse que tá cansada e vai precisar. Ela me disse isso várias vezes. Eu muito consciente disso e sou consciente de que um dia ela pode ir pro Capão e me deixar. Falo direto a ela. Ela diz isso direto. Eu tenho meu prazo. Eu tenho meu prazo pro Capão. Você conhece a Chapada Diamantina aqui? Não, conheço, mas sei, né? Já vi fotos. Então, assim, o Vale do Capão é uma das regiões da Chapada Diamantina. Aí eu falo com ela que eu tenho um prazo de validade aqui. Mas aí dependendo da gestão que você construir. Mas eu estou construindo, né? para isso. A minha construção não é deixar a empresa. A minha construção é construir para que eu possa ir para lá. E aí eu fico brincando com ela. Eu digo, daqui a tantos anos eu vou pro Capão. Uma hora. Não, mas isso eu conversei com ela mesmo, porque assim, eu acho que é uma junção perfeita, assim, ter ela de volta.
Eu realmente acho que é uma junção perfeita, porque você deve estar passando por isso também lá na Tática, tem uma mudança aí de geração. Tem uma mudança de equipe, geração, isso, e com certeza. que, assim, eu fui criada por eles, eu fui criada dentro da R, então JB. O escritório era um cômodo da casa da gente, Sim. que depois virou um andar de cima, até os meus 15 anos foi isso. Então eu fui literalmente criada engateando dentro do escritório, Sim. brincando com tudo isso. Então a gente foi criado para o trabalho. Sim. Uma vez meu irmão falou que ele ouviu algum psicólogo falando, algum psicanalista, que a gente entrega aquilo que a gente costuma ter mais afinidade com aquilo que a gente sempre teve dentro de casa dos nossos pais. Sim. E aí ele brincou, ele fez assim, deve ser por isso que a gente é workaholic, né? Eu fiz possivelmente. Algumas pessoas gostam de arrumar a cama, de fazer isso aqui, a gente gosta de trabalhar, né? Eu disse, pode ser isso. Verdade. E eu era. Eu era. Minha mãe também, eu também sou. E aí... Eu era, porque eu precisei fazer coach. Para reduzir. Para reduzir, veja. Para reduzir. E então eu aprendi isso da responsabilidade profissional. E aí a gente vê essa geração mais nova, alguns sem essa responsabilidade profissional. Sim. E outros com uma coisa que é da geração, que é essa volatilidade. É volátil mesmo, volátil, é tudo muito rápido. E não significa que ele não tenha responsabilidade profissional. Significa que o movimento dele é esse. E eu acho que quando eu caso com ela, até para falar de pessoas mesmo de equipe interna, eu me vejo num lugar, aí puxando até um pouquinho uma sardinha pro meu lado. Eu tenho uma facilidade de dançar nessa geração, sabe? De ir lá, compreender, entender o que aquela geração e trazer de volta. Tanto que eu me comunico muito bem com eles. Eu percebo que quando eu falo, eu sinto a equipe nova fazer assim, ó. Entendi. Sabe? Porque tem uma linguagem, tem alguns valores que eu trouxe para R, inclusive enquanto valores, que vem mais próximo disso. Só que eu não tenho a experiência que ela tem de entender pessoas. Entender pessoas dentro do processo empresarial. Então, eu acho que quando a gente junta para isso, casa muito bem. Porque eu consigo trazer o olhar de lá e ela consegue trazer a expertise disso dentro da empresa. Perfeito. Então, tem sido muito bacana isso. Eu te agradeço, assim, de ter incentivado ela a ficar, porque eu acho que eu ia conseguir convencer, mas ia levar bem mais tempo que você. E foi, né? Ia levar mas bem eu mais fiquei tempo. fiquei surpreso naquele dia, sério, gente. É um assunto que mexeu comigo na época. Eu lembro quando terminou a mentoria, eu liguei pro Alan e contei a história. Eu falei, Alan, assim, eu nunca tinha vivido algo desse tipo, né? Porque a gente vive muita coisa nas mentorias. Cada um tem uma vida, uma realidade, cada empresa é um mundo, as pessoas têm o seu mundo. Mas ali, eu vi como eu falei, eu já identifiquei uma energia, uma fonte de sabedoria, de experiência muito grande ali, que de repente estava num possível desperdício, né? Porque adormecido e de repente ia ser desperdiçado ali, e que faz muito sentido para a empresa, né? Ali, dona Célia, eu vi uma pessoa muito autoconfiante. E pessoas autoconfiantes têm muito apetite para risco. E eu vi exatamente isso. Uma pessoa audaciosa dizendo assim, a gente tem isso aqui, existe uma zona de conforto, mas a gente vai sair dessa zona de conforto, né? E aquilo também me ensinou muito. Então, que bom, né? Implantar um sucesso do cliente, pensar nesse processo e trazer essa filosofia de sucesso do cliente para a empresa, né? Resgatar isso. Mais uma vez, trazendo um novo olhar, criando um padrão para isso, porque, como a senhora falou, existe um limite, claro, para a gente se envolver ali, né? Até do ponto de vista de saúde física, financeira, psicológica e da própria empresa, né? De estratégia gerencial. Mas esse ponto do sucesso do cliente, eu também percebi ali na mentoria que vocês entraram de cabeça. Sim. Se identificaram ali de imediato. Eu não sei, sem a mentoria ia levar muito tempo. Eu não sei se a gente chegaria nisso. Pelo menos por mim, aí eu tô falando por mim mesmo. Sim. Eu não sei quanto tempo eu levaria para chegar nesse lugar do cliente realmente. Não que eu não visse que o cliente era importante, mas eu estava com um olhar diferente para a importância. Eu estava com aquele olhar de que o cliente quer entregar o balanço. Entendi.
né? Porque é a Então, visão que as pessoas têm da contabilidade, né? Sim, sim. É a visão que o mercado, que a sociedade, a maioria das pessoas tem da contabilidade. Uma empresa burocrática, um profissional burocrático que vai entregar algo que você não entende e que o que você entende é para fazer pagamento e que vai cobrar e ponto. É exatamente isso. E aí Eu acho você que é uma foi... cultura, é uma né? cultura, Dessa né? classe, é uma cultura da classe. É. Quando nós terminamos o nosso prédio, a empresa, eu ouvi alguns relatos, inclusive eu tive a visita de um radialista que, passando pela rua, entrou lá no escritório para oferecer serviço de propaganda e relatou para mim que se surpreendeu um escritório de contabilidade daquela forma. Estavam acostumados com aquele escritório. Sim. E isso era uma cultura, você sabe que era assim essa Claro, cultura. com E em certeza. Feira de Santana, eu confesso para você que eu não conhecia outro nessa estrutura. Sim, E quando sim. nós fizemos, quando a gente construiu esse prédio, a gente construiu com essa visão mesmo de tirar aquela visão daquele escritório sério demais, aquela coisa apática Sim. e aquela coisa rígida. Rígida. Então eu busquei fazer a coisa Perfeito. dessa forma. E eu vi muito isso, que eu era muito inovadora por conta disso. Foi desde da parte estrutural à parte de tecnologia. Nosso CPD, todos os técnicos que iam lá para ver, diziam, aqui, todos que iam vender Sim. produtos, que rodou vários escritórios de contabilidade aqui na Bahia, não tinha uma estrutura de CPD da que a gente tinha. Então, sempre tive muito Esse olhar de inovação, esse olhar, né? De se permitir mesmo a exato, criar. de arriscar, como de você arriscar. diz. Eu arrisco muito. O que Cecília fez esses últimos anos de investimento em coisas novas foram coisas que eu disse, olha, vai lá. Eu deixei ela, como ela disse, eu deixei ela se enforcar para ela perceber que tem muitas coisas que não é assim que acontece. Mas se fosse só na fala não é assim, ia ficar a dúvida nela. Ela precisava viver para ela Isso. entender que precisava, que as coisas precisam Funciona desse jeito. Funciona desse jeito. Perfeito, O perfeito. sucesso do cliente, como eu te falei, que a gente tá... Sim, tá ali. Eu lembro que a nossa última mentoria, a gente falou sobre... Eu te perguntei sobre isso, sobre o que entregar para o cliente. A gente estava falando sobre legalização, Sim, né? O que é que você entrega, né, de legalização, trocando a experiência? Porque o meu cliente, ele tá me demandando coisas que eu não entrego. E até essa visão minha mudou muito, porque eu achava que a gente tinha que entregar aquilo que a gente podia dar. E que eu não precisava entregar o resto, né? Eu mudei no início, eu não preciso entregar o resto, mas eu preciso encaminhar ele bem. Essa foi a primeira mudança. isso. Eu vou encaminhar ele bem. Eu não vou simplesmente dizer que eu não entrego. Vamos encaminhar ele para entregar direitinho. E agora eu já quero entregar tudo que ele precisa. É isso. Então esse é o nosso próximo passo. Não vou dar spoilers. Não vai dar spoilers. Não vou dar spoilers. Mas é a isso. gente está nesse caminho no planejamento estratégico, que é justamente assim, eu acho que realmente essa virada de chave aconteceu de conseguir. E essa última mentoria que a gente fez, que foi falando sobre isso, que foram as minhas últimas perguntas, Sim. foi muito voltado, porque eu acho que era aquele ponto que precisava ir naquele momento, era voltar como e fazer olhar, né? isso. Como fazer para entregar para o cliente o que faz É. sentido para ele, né? Sim. Eu trago muito isso pra vida, né? A gente vai comprar um presente e às vezes a gente diz, mas eu adoraria ganhar isso. Então você pede no seu aniversário, porque o aniversário hoje não é seu. Não é seu, Então você tem que dar para o outro que ele vai ficar feliz em receber. É o caso da nossa empresa de contabilidade, né? A gente diz, mas se eu fosse cliente, eu adoraria receber isso. Então você vai ser cliente de uma outra empresa de Sim. contabilidade ou você vai ser o único cliente da sua empresa. Sim. Porque você precisa entregar para o seu cliente o que faz sentido para ele. E saber envelopar isso. Fazer com que ele tenha um olhar e se surpreenda. Diga, uau, olha só, eu não esperava isso. Eu não esperava que ia receber dessa forma. Isso faz toda a diferença quando está todo mundo, principalmente, entregando a mesma coisa. Sim. Não existe uma diferenciação. Está todo mundo entregando da mesma forma o contrato social, o CNPJ, né, quando faz a abertura de empresa de legalização, ou quando está entrando um cliente já com a empresa até constituída, mas assinou o contrato, e aí? Né? Então a gente precisa pensar no cliente de forma estratégica, entender que ele tem que estar no centro do nosso negócio, que ele tem que ser ouvido, que a gente tem que entender o que é o sucesso para ele, né, qual é o perfil desse cliente,
né? Vocês falaram aqui, quando vocês chegaram, a gente estava nos bastidores antes, vocês falaram, tem vindo muitos clientes lá, mas a gente tem feito uma triagem, né? Esse cliente não tem o perfil que a gente deseja, ele não vai porque também tem isso. Veja o nível de critério, né, de cuidado de vocês. Muitas vezes as empresas vão prejudicando a imagem delas no mercado porque elas começam a receber clientes que não têm fit cultural, que não têm interesse para trabalhar ou para receber o que elas entregam, o que essa empresa entrega. E aí o que é que acontece? Começa a ter uma evasão de clientes e a empresa começa a perder credibilidade no mercado. Sim. Então, no momento em que você traz aquele cliente que se identifica com você, que você percebe que o que você vai entregar a ele vai ter sentido para ele, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente fala muito sobre esse envelopamento aí e dessa coisa do cliente estar no centro do nosso negócio. E eu considero muito importante a gente também, principalmente, antes de tudo, conhecer a nossa empresa de fato, né? Que tipo de cliente, como vocês falaram, né? Que tipo de cliente eu estou prospectando, a minha empresa deseja, a minha empresa sabe atender e quer atender. Porque para um cliente high ticket, você vai ter um atendimento mais presencial, mais personalizado, né? Mas para um cliente low ticket, um cliente que é um cliente que paga pouco honorário, é um cliente que de repente, agora ele também, claro, precisa entrar na empresa de contabilidade já tendo esse nível de consciência ali do que vai ser entregue para ele, que é uma empresa mais tech touch, é uma empresa que é mais tecnológica, que vai ser aplicativo, que vai ser e-mail, enfim. Quando esse cliente entra, você também vai entregar o que faz sentido para ele. Sim. Não quer dizer que você tenha que entregar tudo para todo mundo, né? Vou até adiantar uma situação que amanhã vocês vão ver na minha palestra, né? Que é um insight novo que eu estou levando. Mas o que é que acontece? Eu tenho uma sorveteria em Maceió que eu adoro. E é a melhor sorveteria de fato de Maceió. Lá tem sorvetes e sobremesas incríveis. Mas tem aquele sorvete básico de coco ou de tapioca ou de creme, e tem aquele brownie maravilhoso com sorvete. E eu posso comprar a sobremesa que eu quiser quando eu vou lá. Mas na maioria dos dias eu só quero um sorvete básico de uma bolinha no copo. É a escolha, né? É a escolha. Então, esse cliente, ele pode também estar, ele pode querer apenas uma conformidade, eu só quero imposto. Sim. Né? Então é por isso que a gente precisa entender o nosso cliente, porque pode ser que eles cheguem lá com um brownie na mesa, dizendo, mas você tem que comer, olha, incrível, esse cliente não presta, ele não quer o brownie, ele não quer o sorvete. Gente, presta atenção. Isso não faz sentido pra mim agora, apesar de amar brownie. Mas assim, quando fizer sentido, eu vou buscar por isso. Por enquanto, me oferece a tua bolinha ali básica de sorvete, né? E aí a gente precisa conhecer o nosso cliente estrategicamente no sucesso do cliente, entender que tem que dar, de repente criar grupos, mas entregar para o cliente que faz sentido para ele. Com certeza. E é por aí. E quando a gente deixa claro, isso fica mais fácil na hora da gente negociar com o cliente valores. Com certeza. Olha aí, tá vendo? E isso acontece muito dessa confusão que era uma cultura do passado, que Cecília vem trabalhando também dentro da R. É que o que pagava 200 recebia o mesmo atendimento de serviço que o que pagava 20 mil. Exato. Então, isso é uma coisa que a gente vai continuar tendo dificuldade para poder ajustar, mas foi uma cultura, porque não existia essa organização lógica de que como é que eu vou disponibilizar um funcionário que é analista, por exemplo, que ganha um salário sênior, disponibilizar a um honorário de R$600 por mês, onde ele dispõe o tempo dele todo mais com essa pessoa que paga 600 do que o cliente que paga 20 mil. Isso acontece. E esse cliente que paga 600 não compreende. Então, esse é um trabalho que a gente vai ter dificuldade, que a gente está tentando fazer gradativamente, porque é cultural, para que a gente possa fazer o cliente entender. Não, o seu pacote é esse. A gente vai dar até aqui. Se você quiser mais, vai ter que dar mais. Infelizmente, é a condição de cada um. Problema. Esse é o único. Essa é uma das dificuldades que a gente E isso também, não só da entrega, isso foi valiosíssimo, viu? Não só da entrega também, mas até de simples atendimento. Sim, né? A forma como você vai atender. Claro, qual é o nível de priorização? Você tem um aplicativo lá de WhatsApp onde você recebe os clientes falando. Chegou os dois
mesma hora. Ou o de R$600 que tem um plano básico falou primeiro. E depois falou o que paga R$20 mil no pacote premium. 5 minutos depois. Aí você vai atender os dois na mesa. Você vê os dois atendimentos ali. Você identifica que o plano básico falou primeiro, então teoricamente você atenderia quem falou primeiro. Só que aí você tem que ter, que eu chamo que existe, né, o protocolo de Manchester ali, para você entender qual é a tarja aqui, a pulseirinha desse cliente. Ele tá com pulseira vermelha, amarela, como é? Qual é a priorização dele? Porque quem paga mais porque escolheu ter prioridade, porque não é, quem paga mais, não é isso. Quem paga mais porque escolheu ter prioridade em atendimento, em entrega, em personalização, tem direito a ter essa prioridade, né? E aí, quem não paga mais porque escolheu ter um pacote básico, aceita também porque é isso que foi contratado, é isso que foi oferecido também. E a gente precisa só ter um cuidado nesse sentido, desse cliente compreender que não é que a gente trate cliente de forma diferente. Claro que não. Um bem e outro mal. Não. Você vai tratar os dois da mesma forma. Agora, o serviço que você vai dar para ele é diferenciado. Porque o custo dele me permite eu deixar um contador à disposição dele. À disposição dele. Já o outro que me paga 600 não tem condição. Porque o custo dele não paga banca nem isso aquele eu tenho prejuízo. Com certeza. Eu tenho prejuízo. Tem prejuízo. E então, negócios são negócios, né? A conta não fecha. Não fecha. Esse é um ponto onde eu não recuei. Esse ponto aí, eu recuei muita coisa. Mas esse é um ponto que eu não recuei, como ela falou. Essa é uma briga minha desde quando eu entrei. Essa dificuldade. E aí da cultura antiga do cliente. E que é isso que eu aprendi. Que assim, não é o 80. Vamos encontrar o 40. Né? Porque esse exagero da gestão técnica passada, eu vou chamar de gestão técnica, né? Sim. Era nesse sentido. Eu dou demais, mas eu não cobro por isso. Então, essa cultura no cliente, ela é muito difícil, porque o cliente, ele tem essa dificuldade. Claro. Então, assim, quando você começa eu vou te entregar, mas isso tem um custo. Sim. E aí, estão jogando, eu digo, pode jogar na minha conta, diz que é a nova gestão. Pode dizer que sou eu, todo mundo não vai querer ver minha cara quando eu disser que eu quero marcar uma reunião, mas pode jogar na minha conta. E tá muito bom, porque a nossa CS, né, que é a Ariuma, que fazia as mentorias com a gente, tá uma vendedora ótima. Quando o cliente vira pra ela e fala, mas eu nunca paguei isso antes. Não, mas tá aqui no seu contrato, que isso era pago. Tem tudo no contrato. Tem no contrato. Mas, claro. E é maravilhoso, porque ela faz assim, então eu vou ter que verificar, porque não te cobraram antes, e a gente vai ter que ver pra poder cobrar antes. Aí o cliente, não, pelo amor de Deus, agora não dá mais. Tá bom, tudo bem, pode mandar. Você foi maravilhosa. Foi mesmo que era criada. Sim, claro. E que nunca foi cobrado. E hoje é o impacto que a gente está vivendo. Mas eu entendo que a gente vai ter impacto com alguns, mas com a grande maioria eles vão compreender, porque muitos vieram de outros lugares que era sim, assim. Que era assim, claro. E lá estava acostumado, porque a menina que chegou lá do Processos, ela traz muito, rapaz, você dá muita coisa de graça aqui, isso aqui é um outro serviço você está dando de graça, por causa desse atendimento. Não é que a gente não queira deixar de atender o cliente, assistir o cliente. Que não é sobre o dinheiro, é sobre custo. Não é sobre negócios. É isso, é sobre o custo uma que questão você de tá conta mesmo, a conta trazendo. não vai fechar. E outra coisa, é que a gente estava tendo prejuízo, literalmente. Sim, literalmente. Mas é importante, tá? E até é importante criar uma estratégia para isso, né? Acho que a gente chegou a falar sobre isso na mentoria, né? Mas criar a estratégia de trabalhar os clientes da base para colocá-los nos planos corretos e depois daí, a partir daí, tentar conversar com eles, né? Tentar conscientizá-los do processo e também os novos, né? E os novos, eles já entram numa cultura diferente. Sim, eles a gente já tá entram vendo isso agora, muito mais claro, né? Esses últimos que entraram já foi bem mais tranquilo. E assim, Fabiano, te digo que é o que eu sempre disse lá, né? Gente, vocês nunca tentaram cobrar. Vocês só chegam, o cliente não vai querer, Você sabe quantos clientes reclamaram esse ano das cobranças que eu implementei lá? Menos de 10%. Veja. 90% pagou sem reclamar. No máximo pediu para negociar o valor. Sim, mas é isso. Mas entendendo que era um custo, e no máximo assim, eu entendo que é devido, mas a gente vai negociar aqui. Mas você precisa entender que tem isso aqui. Olha, lá na Tati, que a gente tem 15 anos de empresa.
O cliente mais antigo da gente tem 13 anos. Todos os anos a gente tem um adicional anual, que é adicional anual, o 13º. Todos os anos, muitos clientes perguntam, mas o que é isso? Eu nunca paguei isso aqui. Aí você explica, o cliente reclama e paga e já tá aqui, ó. 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente fica, Neito, o cliente vai sair porque tá reclamando. Não, ele vai, e no outro ano ele faz a mesma pergunta, e é natural isso acontecer. Então, o que a gente só precisa se impor para o cliente também. Quando a gente entrega o que de fato faz sentido para o cliente entende que ele precisa também reconhecer isso e precisa pagar pelo serviço, né? E tá tudo bem, porque são negócios, ele também recebe do cliente dele, né? E quando a gente começa a perceber também que quando a gente começa a entender também que a gente precisa ter estratégias para se tornar indispensável para o nosso cliente. Porque quando você é dispensável, o cliente vai embora e troca você. Sim. Mas o que é ser indispensável para um cliente? É confiança, é agilidade, é eficiência, é segurança. Exatamente, segurança, conhecimento. Então isso vai fazer muita diferença e vai fazer você ter um fôlego, inclusive estratégico mesmo, de negociar valores, e não porque você vai explorar o cliente, mas porque o cliente está com um honorário mais baixo, mas ele vai entender o porquê daquilo, porque e mesmo que ele reclame, ele vai dizer, não, mas não dá para ir embora daqui. E eu vou até expor um pouquinho aqui a gente. Eu fui fazer uma das primeiras visitas que eu fui fazer há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer visita. Nós sentamos na frente de um cliente, né, para ouvir. Fomos para ouvir, para escutar. E um dos clientes falou assim: não, eu não tenho nada a reclamar com relação a vocês, né? Vocês fazem um feijão com arroz bem feito. Aquilo me doeu. Mas aquilo me doeu, que eu cheguei na R e eu falei assim, eu fiz, mãe, tu não tem noção do que é você ouvir, vocês fazem não que seja ruim fazer o feijão com arroz, sim. Não, vocês entregam o feijão com arroz bem feito. E a Arilma estava comigo, e foi daí que motivou ela, muito nessa questão do cliente. Eu senti que isso motivou muito ela, porque mexeu no brilho, porque ela ainda era do operacional quando eu levei ela comigo, ainda teve esse fator. Ela era operacional, ela era coordenadora de departamento. Ela era coordenadora, não estava operacionando, mas estava no operacional. Sim. E isso doeu nela, acho que mais do que em mim. E isso trouxe motivação, sabe? Para você trazer. Porque uma coisa é você estar dentro da sua empresa vendo que tem alguma coisa que a gente está precisando dar mais. A gente está precisando dar mais. A gente está precisando dar mais. E outra coisa é você ouvir que o seu cliente está com essa consciência. Sim. E aí, felizmente, esse mesmo cliente, quando a gente voltou novamente, já teve uma outra perspectiva. Que sorte que ele falou. Foi bom. Isso é bom. Exatamente. Tenha medo do que não fala. Faça queixa, pelo amor de Deus. Pior claro cliente é aquele que vai embora e não diz o porquê. Exato. Se ele for embora, que pelo menos ele diga o porquê. Porque a gente evita cometer os mesmos erros. Exato. Mas quando ele vai embora e ainda não diz o porquê, e que bom que ele nem foi embora. Sim. Né? Que ele disse o porquê. De repente, ele não estava insatisfeito, mas ele também não estava ali. Não tinha nada que... Não existia uma... Eu tô satisfeito. O feijão com arroz tá bem feito. Não existia uma lealdade atitudinal, né? É aquela coisa que eu falo, você vai num salão de beleza a vida inteira e abre no lado da sua casa, só porque é mais perto. Você vai nele ou você vai lá naquele mais distante, sabendo que você vai gastar mais tempo, que você vai gastar mais combustível, que talvez seja mais caro, você vai lá. Porque você quer a confiança, você quer a pessoa que já sabe fazer daquele jeito, que você gosta, você não quer arriscar, né? Então, assim, é aquilo. Eu lembro do meu pai, a gente ia num posto de combustível super distante, quando eu era pequeno, porque ele confiava naquele posto de combustível, e tinha um posto de combustível mais próximo. Eu pequeno ficava pensando assim, mas ele tá gastando mais combustível para ir lá. Mas ele dizia, não, mas lá eu sei que a gasolina não é adulterada. Ele justificava ali várias coisas, né? Quando eu vou, eles lavam meu carro, porque tinha aqueles lava-jatos de posto de combustível. Eles sempre falavam muito assim. Então, veja, isso é a lealdade atitudinal. É o que faz a gente não pensar racionalmente. Quando você vai para o racional, você diz, olha, aqui eu economizo, tá mais perto da minha casa, de repente se eu for testar vai dar certo, talvez... E aí, quando você cria a lealdade atitudinal com o cliente, e se você já tem uma entrega muito boa, aí se ele for racionalizar, ele também vai encontrar motivo para não sair. Sim. É isso, gente. Muito obrigado. Como passou rápido, viu? Eu sabia que ia passar muito rápido, viu? Sabia que ia passar muito rápido, mas foi uma delícia conversar. Essa oportunidade de
de colocar para fora, junto com você, tanta coisa. Gente, muito obrigado. Bacana. Obrigado mesmo. Tirando a gente da nossa zona de conforto. Exatamente. Mais uma vez. Colocando a gente de um exercício novo, de uma experiência nova, da qual a gente sempre resistiu, né? Principalmente ela. Eu também. Não sou muito de estar assim nessa posição, não. Mas se a gente tem algo para compartilhar, para dividir, a gente tem que fazer assim. Hoje é dessa forma que a gente leva, né, as nossas experiências, para que sirva de inspiração para outros. É isso, é exatamente isso. De exemplo, eu acho que a gente aprende muito com isso e a prova tá aí, né? Da gente ouvir tanta história nos podcasts que vocês fazem aí. Histórias, Tem né? tanta coisa que eu tô pescando, você não imagina. Cheguei ontem com uma novidade já do atendimento ao cliente. Olha só, que bacana. Então, isso é bom. Eu gosto desse olhar para fora, para poder aprender. Eu acho que a gente só aprende assim. Só aprende assim. E é importante, é uma coisa que eu acho importantíssima assim, nas mentorias, é que às vezes a gente está, muitas vezes na verdade, a gente está dentro da nossa empresa e a gente não consegue, não é só se inspirar, mas a gente não consegue enxergar possibilidades. Sim. Porque não é só o que o seu mentor vai dizer para você, porque o que ele vai dizer vai fazer sentido, mas ele vai abrir a sua mente para você pensar em outras coisas que ele também não falou, né? E hoje, até hoje eu tenho a minha mentora, eu tenho a pessoa que eu converso e que eu levo, porque a gente está dentro do nosso ecossistema ali, da nossa empresa, e a gente é muito contaminado durante o dia a dia, são muitos problemas, muitas coisas para resolver, e aí às vezes quando você vai tomar uma decisão ou pensar em uma estratégia, você já está com a energia baixa, a cabeça já está cansada, por mais que você ainda queira, não flui, e às vezes você chega ali no momento de uma terapia empresarial, né? E as coisas começam a funcionar, e traz uma motivação e desperta para tantas coisas que às vezes a gente nem imagina, né? E que bom que a gente também tem um podcast para compartilhar isso com outras pessoas, né? É riquíssimo isso. Que as pessoas ouçam, que as pessoas que você não pare despertem. Nunca. Tomara, assim, eu adoro fazer o que eu faço, viu? Adoro fazer o que eu faço mesmo. Não vou me expor. Essa aí não para não. Viu? Vou me expor pela última vez com ele. Quando você mandou a mensagem, entrei na sala de nível e falei, meta, né? Missão dada é missão cumprida. Eu falei com ela, eu brincava com ela que falava assim, olha, eu vou lá fazer podcast com o Fabiano, minha missão é essa, vou fazer um podcast com o Fabiano. E ela se acabava de rir da minha cara. E aí eu entrei na sala dela, eu fiz missão dada, missão cumprida. Aí ela, você vai? Eu disse a ele que sim, mas eu agora não sei muito bem se eu vou. Mas eu já disse que isso, sim. Gente, que é isso, assim. Ainda eu chego de surpresa, ela me dá essa notícia. Eu falei, olha, vou ter coragem. Quero convidar você e a dona Célia pra gente conversar lá. Sem ela, não tem como. Muito bom, gente. Assim, um presente, tá? De verdade, Obrigada. assim. E que a gente mesmo, assim, por meio... Eu digo que a gente tem esses canais de internet, mas vocês também, né? Eu digo enquanto empresa, a gente quando tem uma empresa como vocês têm a de vocês, né? A gente também influencia muito positivamente na vida das pessoas, né? É difícil porque muitas vezes as pessoas que trabalham pra gente, ou algumas vezes, dependendo da empresa, não conseguem enxergar como é poderosa aquela empresa, como aquela empresa te dá possibilidades, como aquela empresa é rica de possibilidades para você, né? Como ela tem um nível de segurança, de sustentabilidade que traz a segurança também para sua vida, da sua família, né? E eu que conversei muito com vocês nessas mentorias, né? Que vi a seriedade do trabalho de vocês, né? Como a empresa de vocês realmente é uma empresa sustentável, é uma empresa que tem uma base muito forte de história e também de continuidade, né? Então, acreditem, vocês estão construindo um grande legado, transformando a vida de muita gente que já passou pela empresa de vocês e que está agora na empresa de vocês e que vai passar muito tempo lá e que também vai chegar, né? Que sorte dessas pessoas estarem na empresa de vocês, conhecerem vocês, né? Ouvirem vocês, serem direcionadas, inspiradas, né? Motivadas, despertadas por vocês, que eles consigam ter esse olhar que a gente tem quando está ouvindo o podcast e dentro de uma mentoria, que eles consigam ter esse olhar, que eles estejam receptivos para receber, né? Esse conhecimento e essa generosidade que vocês têm, que é gigante e que com certeza absoluta reverbera não só profissionalmente, mas pessoalmente também, na vida dos filhos, do marido, da esposa, da mãe, do pai, do amigo, porque é
uma engrenagem muito poderosa, né? Então, parabéns e muito obrigado também por me inspirar. Viu? Obrigada. Muito obrigado mesmo, gente. Olha só, vocês querem dizer alguma coisa mais aqui? Vocês estão em casa, viu? Vocês estão em casa, dito. Tá dito. Eu acho que foi dito muita coisa. Que bom. Eu acho que a gente só tem que agradecer também essa oportunidade de colocar para fora tudo isso que a gente... Eu não sei nem se gostaria de colocar, mas colocar assim num bate-papo bem descontraído, falar um pouquinho. Se a gente for colocar tudo que tem aqui dentro para botar, acho que a gente passava uns 2 dias falando. Não conseguia. E olha lá. E olha lá. Mas é bom, você nos deixa muito à vontade, deixou muito à vontade. Muito obrigado mesmo. E vamos avançar, viu? Tenho certeza que num próximo, já estão convidadas para um próximo episódio. No próximo episódio vocês vão vir com cheio de novidades. Olha, a gente cresceu 40%, a equipe agora não tem mais 40 pessoas, agora a gente tem 70 pessoas. Agora a gente a Ana Cecília já não quer ir para lugar nenhum, só quer viver agora. Não quero mais assistir da empresa. Desistir do Menina, capão. eu vou aproveitar agora para te dizer, ela está me surpreendendo cada dia. Que bom. Ela sempre trouxe a questão dela não utilizar o tempo dela de casa, principalmente depois de Madalena, para trabalhar. Final de semana, feriado, de noite, a Ana Cecília está produzindo. Olha só. Ana Cecília está produzindo. Isso, muito bem. Para mim, foi surpreendente. Que parabéns, gente. Parabéns. Que lindo, viu? Muito obrigado também. Parabéns. Gente, é isso. Finalizamos mais um episódio do podcast da Contabilidade do Futuro. Essa empresa que ajuda empreendedores por meio de educação, por meio de imersões, mentorias, aceleração, que ajuda empresas a prosperarem, pessoas a serem mais felizes, por meio de diversas estratégias. Estratégias de cultura, de pessoas, liderança, processos, sistemas, inovação, sucesso do cliente, marketing, vendas, enfim, é uma infinidade de recursos que a gente tem para ajudar. E eu vou pedir agora, mais uma vez a vocês, que da forma que a gente fez aqui, compartilhou muito conhecimento e que você assistiu, pega esse link, pega esse episódio e manda para mais pessoas, para que a gente chegue a mais lugares, né? Vamos praticar essa generosidade e fazer com que esse movimento se torne cada vez maior, né? Fazer com que as pessoas prosperem, como eu falei, que sejam mais felizes, tá? Muito obrigado, até o próximo episódio e fiquem todos com Deus. Até mais!